Vamos falar um pouquinho sobre os erros do Supremo Tribunal Federal diante dessa crise. Analisando os três poderes e a teoria sobre os três poderes criados, na verdade, pelos Estados Unidos para a substituição do reinado, criou-se o sistema republicano, onde nós temos o quê? Um chefe do poder executivo e representantes dos demais poderes. E nos Estados Unidos a gente sabe que tem eleição para ocupar os cargos de juiz, e no Brasil é por indicação. E nos Estados Unidos o juiz procura explicar a sua decisão, o que não ocorre aqui no Brasil. A decisão do judiciário, ela não tem o quê? Não tem a preocupação de acessar as pessoas mais simples para que compreendam o teor das decisões. Então, esse teor da decisão, como que é o teor da decisão? O porquê, por exemplo, que determinado fulano teve o processo anulado. Uma explicação, ainda que seja jurídica, numa linguagem mais simples. Os ministros se apresentando para prestar essa explicação, como o presidente da República faz, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, eles se apresentam às vezes para explicar algumas situações. Então, essas situações mais importantes, que causam maior dúvida, o Supremo deveria trazer o ministro, podendo ser aquele a quem se atribui a decisão, ou o presidente do tribunal, para prestar uma explicação mais popular sobre as suas decisões. Porque quando não se explica a decisão e a decisão surge do nada, a tendência é acreditar que ela advém como uma imposição, certo? Aliás, todas as decisões do Estado surgem como uma imposição. O presidente da República, se baixa um decreto de desapropriação, esse decreto conta com a soberania estatal. Todos devem respeitar essa decisão. Eu não estou nem aí porque desapropriou meu imóvel, mas eu não vou deixar desapropriar. Não existe essa possibilidade. E essa natureza aí, de forma mais explícita, elas se encampam em todas as decisões judiciais. Então, o juiz deveria explicar as suas decisões. E o mesmo acontece com o presidente da Câmara, quando vai lá explicar uma lei, uma imposição de uma legislação. Isso é muito importante, essa explicação. Então, quando se dá essa explicação, fica mais fácil a compreensão. E aí está o erro do judiciário. Ao invés de partir para a explicação, parte para a afronta. Na teoria dos poderes, há pesos e contrapesos, certo? Ou seja, os poderes se chocam, eles devem se chocar. E nesse choque de poderes aí, o que está acontecendo no Brasil, é normal a sobrevivência da democracia pelo seu amadurecimento. Não há intenção de ruptura, ou de ruptura dessa liga, desse choque entre os poderes. Há um choque e há um alívio, porque eles se chocam, eles se fiscalizam, e é dessa forma que deve ser. E não chamar para o combate e levar as consequências irretornáveis, vamos colocar assim, consequências inconsequentes. Por quê? Ao que parece, ninguém quer a imposição de qualquer regime ditatorial. Quer-se a sobrevivência da democracia. E essa sobrevivência só será possível quando? Quando a gente tiver aí a maturidade desses poderes para eles se chocarem e saírem. Porque ao se chocar o poder executivo com o poder judiciário vai querer sobrepor ao poder executivo. O poder legislativo vai sobrepor ao poder judiciário. Então, quando o executivo também aprova uma lei, não adianta a pessoa achar que o brasileiro ou o estrangeiro que estiver no Brasil, que aquela lei não vai ser aplicada a ele por algum motivo.
porque existe a soberania estatal, aí então se impõe também essa decisão. Agora, quando vem do judiciário, estão discutindo. Então, é preciso, sim, maiores explicações, e o Poder Judiciário amenizar esses choques aí, evitar, porque uma bravata, por exemplo, de um dos presidentes dos poderes acaba influenciando o outro e levando a uma crise. Quer dizer, a gente não tem condição de superar a crise se um poder não avançar sobre o outro. Não podemos nos olvidar, não podemos nos esquecer que os poderes, eles foram criados para se chocarem, certo? Então, eles se chocam e eles são ocupados por pessoas. E essas pessoas devem compreender a natureza desse choque. Então, eu não posso ir só pelo jurídico no Supremo Tribunal Federal. Como ministro do Supremo Tribunal Federal, precisa-se compreender que o tribunal não é só jurídico, não impõe só a lei. Agora vamos impor a lei ao presidente, vamos impor a lei ao deputado, vamos impor a lei ao senador. E a eles mesmos, quem irá impor essa lei, se não for o impeachment? Certo? Então, existe mecanismo também para afastar eles. Só que essa natureza de decisão aí, ela traz, então, uma carga de soberania muito explícita. E essa carga de soberania explícita precisa de ser melhor explicado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal a cada momento. Então, o que a gente tinha por isso daí, então, é tratar do erro do Supremo Tribunal Federal a não explicitar esse choque dos poderes e tentar encontrar uma saída política.